Testemunhem um boa tarde! E um boa noite às grandes mães. Estamos começando Matando Robôs Gigantes. Eu sou Afonso Furioso Solano e diretamente da Tijuca, um lugar mais quente que o deserto da Austrália, André Barbudos Gordirro, porque todo mundo no filme tem um uso no nome, né? Tem. Scrotum Rictus. é uma coisa latina, né? No original, não o cantor. E ela, que poderia muito bem ser uma cantora também, começando sua carreira no TikTok, ela, Natália Croiza. Pelo jeito que você me apresentou, parece que que eu fiz um perfil agora e agora eu tô fazendo uns covers. Gente, vai lá conferir meu EP. Tô brincando. Eu me empolguei, porque é como se eu tivesse com o micro... Todos os malvadões, né, da Wasteland, de Mad Max, eles puxam o microfone e apresentam com a voz característica. Aí acabei me empolgando. Agora, queridos, eu queria falar com vocês sobre o estrangeiro. Tenho uma dúvida, porque vocês dois compram muito mais coisa online do que eu, presumo. Vocês manjam mais, né, de importar coisas. É a juventude, cara. Você é um cara muito jovial, apesar dos séculos, né, nas suas costas. Mas eu tenho muitos anéis. Eu sou um colecionador de anéis. Obrigado, Gordinho. Exato. São 4 coisas que eu coleciono: anel, óculos, jaqueta e bota, né? E aí anéis estavam ficando... Como é que a gente pode falar aqui? Minha casa estava parecendo realmente Mordor. Covil de um dragão. Exatamente. Covil de um dragão, né? Muitas moedas, muitos anéis. Aí eu entrei lá no sei lá onde, pedi, falei, cara, lugar pra guardar anel. Aí apareceu uma mão, Croiser, uma mão de madeira, sabe? Que isso? Assim, estilinho manequim. Eu falei, pô, maneiro, vou comprar uma mão. Pô, aí vou botar todos os anéis nela, tal, não sei o que tal. Aí demorou pra caramba, né? Que veio sei lá da onde, lá da Ásia. E aí chegou a mãozinha desse tamanho aqui, ó. Tô mostrando pra vocês na câmera. A mão... Mas é a mão do 3D, cara. É tipo uma mão... É a mão do 3D. A mão pequenininha, cara. Aí cabe, sei lá, 4 anéis aqui. Que tristeza. E eu não sei se eu caí num golpe, Croiser. Não, é assim mesmo essas coisas. É? Tem uns até menores. Tipo, que você vai ver uma árvore e aí tem 3 galhos pra pôr o anel. Então eu que tô errado? Será que eu comprei anel? Você foi garoto. Foi garota. Cara, naquelas lojas do Saara ali, tem aquelas mãos de porcelana que toda senhora compra pra colocar os anéis, entendeu? Minha mãe deve ter umas 5 mãos dessas na casa dela, entendeu? Eu tenho, inclusive, é meio assustador entrar no quarto na penumbra e ver aquelas mãos pálidas de brancas, sabe? Cheias de anéis. Sim. Ainda mais com a sua idade, né? Qualquer momento as mãos podem te puxar, né? Pra sempre. O lugar onde você merece. Quem sabe que pra cima você não vai, Gordinho. A gente sabe. Não, nunca. Não. Nem não. embaixo, até o cara vai devolver. Não, isso aí é ruim demais. Mas como é que faz pra sentir o cheiro de golpe, Croiser, online? Olha, primeiro é muito bom você ver a nota do produto, tipo 4,8, 4,7, e ver algumas reviews que tenham imagens de preferência, né? Sim. Tipo assim, principalmente quando é roupa, né? Aí vai colocar assim: o produto não é de boa qualidade, ou tipo, Mas é entrega, né? Não é transparente, então dá pra usar. Mas deixa eu te colocar um dificultador aqui. Lá vem. Essa mãozinha, como eu falei, veio de algum lugar da Ásia. E os asiáticos, como bem sabemos, são menores do que nós, né? Na maioria das vezes. E eu sou um homem grande. Será que essa mãozinha, ela na verdade é uma mão padrão asiática e eu que tô errado? Eu que tô grande demais? Não. Você só foi garota mesmo. Fui menino. Foi menino. Aí tu tá vacilando, né, irmão? Mas essas coisas realmente, quando é menor, aí eu vejo geralmente a pessoa deixa nessas reviews assim: eu uso M, então o G me serviu. Tipo, eu uso M e o M mesmo me serviu. Ou comprei P e me ferrei. Não, você superestima a capacidade masculina de passar muito tempo pesquisando, estudando alguma coisa pra comprar. Nós somos muito neandertais, né, não, Gordinho? A gente olha 30 segundos. Não, mas eu fui comprar uma camiseta nesses sites do outro lado do planeta Terra, né? E
eles vinham lá com umas medidas, né? Então eu abri umas 2 ou 3 camisas com fita métrica pra comparar e ver se, tipo, ok, 78 centímetros de comprimento, pra até acertar. Então eu acho que esse G que tá aqui, eu acho que esse, às vezes 4G, porque varia, cara, os números são loucura, entendeu? Então, as medições, então eu fiquei lá, que nem um maluco, com 3 camisetas abertas na cama, fita métrica, entendeu? A sombra da mão de porcelana lá na parede. Looming over, entendi. Criado e dirigido em alta velocidade por George Miller, em 1979, Mad Max acelera até o ano de 2024, passando ali por 2015 com a nossa querida Charlize Theron, e agora no papel de Furiosa temos Anya Taylor-Joy. E vamos descobrir se nós vamos de fato enjoy o filme, com muitos spoilers aqui no MRG, por isso que eu quero que o Gordinho nos faça a sinopse de Furiosa, uma saga Mad Max. Vamos lá, prólogo de Mad Max, A Estrada da Fúria, totalmente voltado numa das protagonistas do filme anterior, que apesar de ser o filme do Mad Max, quem aparecia mais, ou que era o fio narrativo, né, condutor da narrativa, era a Furiosa, que era a motorista, caminhoneira. Isso. Né, dali de um entreposto, de uma cidadela no deserto pós-apocalíptico. Ela ia de lá pra cá, levando gasolina, levando coisas, até que ela resolve, no filme do Estrada da Fúria, ela resolve se rebelar e sequestrar e tentar salvar as noivas do tirano local. Nesse filme, Furiosa, a gente conhece a origem dela. Nascida num vale abundante, capturada por essas tribos errantes do deserto pós-apocalíptico, ela é jogada de um lado pro outro nessas comunidades, jura vingança contra o tirano que a sequestrou, mas acaba também trabalhando para outro, que é o Immortan Joe, que é o do filme da Estrada da Fúria. Então a gente vê aí uma mulher, né, sofrendo num mundo violento, tentando sobreviver, capturada e tal, e jurando uma história de vingança, basicamente. E a gente conhece a personagem. Isso. E o filme encerra 3 minutos depois, digamos assim, do Estrada da Fúria. Né? Já faz a conexão ali, já o pessoal já... Que nem Rogue One, né? Rogue One acaba 3 minutos antes do início do velho e bom Guerra nas Estrelas de Star Wars. Então essa é a sinopse. E com os motores devidamente aquecidos, Natália Kreuzer, você pilotou Furiosa? Pô, cara, eu saí extasiada da sala de cinema, de verdade, porque... Passou a mão no chão assim, pintou a cara, a metade da cara pra cima, de preto. Falei, testemunho! Mentira. Oh, what a day! What a lovely day! Aqui em São Paulo, teve a sessão de cabine e a pré. Eu não consegui ir na cabine na época, então a pré ela foi tipo coisa de uma semana depois. Então eu já tinha visto alguns amigos que tinham assistido, alguns não tinham curtido tanto assim, né? Então eu falei assim, poxa, eu achava que ia ser filmão. Cara, quando eu fui ver, eu achei sensacional. Eu falei, não sei por que as pessoas não gostaram, porque eu não entro muito a fundo também na opinião das outras pessoas, seja gostou ou não gostou, pra não me contaminar, né, na minha opinião. Mas você acha que essas críticas que estão pipocando, e eu vou trazer algumas, né, e me coloco como exemplo disso, elas são de pessoas que são de 8 a 80, eu tô tentando fazer várias referências à velocidade, carro já percebeu, né? 80 km. Porque a internet, ela, como a gente fala, né, uma grande assembleia, é muito 880, né, é muito, gostei ou não gostei, like ou dislike. Você acha que é mais por esse caminho mesmo, quem não gostou, não gostei? Ou uma coisa, tipo, eu vou trazer aqui que gostei muito, eu, Afonso Solano, gostei muito do filme, mas não achei ele impecável ou quase impecável quanto o primeiro. Não, da minha percepção, eu acho que é mais tipo assim, amei, gostei, mas com ressalvas, prefiro o Mad Max. Eu acho que vai ter muita comparação com o Mad Max. Eu tenho coisas que eu gosto mais, com certeza, muito mais em Furiosa. Ao mesmo tempo, eu gosto muito mais de coisas de Mad Max. Entendi. A minha experiência com o filme, né, eu assisti na pré, o Furiosa. Mad Max, eu lembrava de
ter amado muito. E aí eu assisti no dia seguinte Mad Max. Então, pra mim também foi muito esclarecedor, algumas coisas que eu nem lembrava. E reafirmou alguns aspectos que eu senti, assim, da sala de cinema. Sim. Com relação à produção do filme, não é nem com relação à história, assim. Falando nessa parte técnica, então, Gordinho, você que é um cara que está... A gente faz essa brincadeira com a sua idade, mas você é um cara que esteve lá, né? Você entrevistou trocentas mil celebridades, produtores, diretores. Como é que você vê a evolução do George Miller, que já é um cara de idade, né? Quando ele chegou, ao contrário do Tarantino, né? Que diz que os diretores vão ficando mais velhos e vão perdendo a habilidade, né? Brilho, a visão, né? o brilho. Né? Exato. O George Miller, em 2015, meio que provou que isso nem sempre é verdade. O cara fez, talvez, o melhor filme da carreira dele com o Mad Max. O primeiro novo Mad Max, né? Agora, do primeiro para o segundo, você acha que ele manteve a barra na parte técnica ou dropou a bola um pouquinho? Eu acho que nesse aqui, ele já tinha... O primeiro foi muito desafiador, né? Com a idade que ele já tinha... Cara, sempre, parece etarismo, né? Mas, gente, de novo... Não, filmar é um ato de guerra, né? Sim. Se vocês virem, até às vezes no Twitter, no YouTube, vocês encontram as filmagens do Fitzcarraldo, do velho e bom Werner Herzog, Nossa, né? Na floresta amazônica, e também a guerra e a cólera dos deuses. Mas o Fitzcarraldo, que ele resolve levar um barco, subir uma montanha, e não tinha CGI, não tinha computador, foi tudo filmado daquela maneira, teve briga com o diretor de fotografia, teve briga com o astro, era uma operação de guerra. Mad Max passa essa ideia, obviamente tudo um pouco mais facilitado com a tecnologia, com a experiência do próprio diretor, mas quando você faz um filme que é quase que a repetição, de novo, não é o nome, mal falar, Furiosa, mas você repete, veja bem, até o Mad Max, a Cúpula do Trovão, né, além da Cúpula do Trovão, 85, ele não tinha revisitado aquele mundo, e quando ele revisitou na Estrada da Fúria, ele fez na velocidade 11, né, um absurdo. Fez um upgrade, O Mad Max não tinha sido assim. Agora, esse aqui não é tão diferente. Ele já tinha as ferramentas, já sabia, ele já tinha desbravado, já tinha feito o pioneirismo dentro da própria carreira na Estrada da Fúria. Então, eu acho que ele foi mais fácil pra ele, até inclusive pra se permitir ousar, porque ele soube onde as coisas deram errado, no jeito dele, né? A gente sabe que bastidor é diferente do produto que a gente entrega. É que nem esse podcast que você tá ouvindo aqui. Tem sempre um percalço, tem sempre uma coisa diferente. A gente vai resolvendo ao longo do caminho e o consumidor, no caso o espectador ou ouvinte, vai ver um produto limpo, bacana, perfeito. Então eu acho que o que ele aprendeu de que pode ter dado errado na Estrada da Fúria, ele pôde aplicar aqui, consertar e até resolver ou usar. As tomadas, por exemplo, das cidadelas novas, das cidades novas, estão mais amplas, né? Estão mais ambiciosas, porque ele já tinha, já dominou aquilo. Tanto é que parece que esse filme é mais ambicioso, ainda sendo prólogo, do que o Estrada da Fúria. Ocorre a mesma coisa com os prólogos de Star Wars, né? Os prólogos de Star Wars parecem mais grandiosos do que a saga principal, original, do Han, Luke e Leia. Por quê? Anos depois, tecnologia, etc e tal. Eu pergunto isso porque justamente, Kreuzer, jogando de volta pra você, eu acho que, assim, ele aqui, ele deu uma upada, é aquela coisa de elevar o nível, tem que entregar uma coisa que as pessoas não viram no primeiro, no anterior, né? Que já foi aquela porrada, aquela montanha russa que você sai com vontade de vomitar, mas você quer ir de novo, né? É o primeiro Mad Max ali. Aqui tem umas cenas de ação, tem inclusive uma exploração, eu até falei isso um pouquinho na nossa mini resenha lá do MRG, do canal de YouTube, da engenharia do apocalipse, né? Como é que as pessoas, elas usam da criatividade delas com os poucos recursos sucateiros que eles têm nesse mundo horroroso aqui, pra criar máquinas de tortura, de destruição, né? Como é que as pessoas alçam voo se você não tem, né, um engenheiro que sobreviveu? O cara meio que sabe um pouco, ele faz um negócio meio mequetrefe, o outro vira uma pipa, né? Um guindaste, um negócio que roda e tal. Então, essas cenas eu sinto que ele dá uma explorada a mais. Por outro lado, essas facilitações da tecnologia agora de backstage, Kreuzer, eu senti que, por exemplo, dá pra ver que algumas pessoas caindo dos carros são bonecos de computador. Tem uns animaizinhos, seja do lagartinho, ou às vezes os cachorrinho digital, que na hora eu percebi e falei, porra, por que não pegou um lagartinho? Por que não botou um totó? Por que não mandou um cara cair no chão, na areia? Sei lá, você não?
Não, com certeza. Mas eu acho que isso é talvez a minha única ressalva de Furiosa com relação a Mad Max. Tá. Porque eu acho que tem muito relacionado à fotografia também, né? Porque no final, o produto final é a junção de tudo, de como ele é feito. O Mad Max, e pra mim, ele é mais, tipo, cinemão. É uma fotografia mais densa. Sim, com certeza. Tipo, o amarelo é trabalhado, né, do deserto. E aqui, eu acho que a gente tem uma fotografia muito mais saturada. E a saturação faz você ter uma percepção muito clara das coisas. Tipo, de corte, de produção, assim, sabe? Tipo, dos atores, mesmo quando não é boneco, o ator encorda. Eu consigo perceber legal em algumas cenas. Sim. Mas eu acho que muito disso é porque a fotografia desse filme entrega, sabe? Não só a forma que é filmada. Isso que a Cora está falando, Gordinho, sobre a fotografia, eu super concordo, porque eu acho que esse filme, isso acontece em conjunto, essa impressão que eu vou falar pra vocês, acontece em conjunto da fotografia com a consequência de você explicar mais sobre um mundo que no primeiro filme a gente sabia muito pouco. Quanto menos a gente sabe de alguma coisa que tem muito impacto, mais impressionado a gente fica, né? Mais curioso a gente fica pra saber mais. Você começa a explicar cada vez mais, e acho que isso aconteceu também com o próprio Star Wars, que o Gordinho citou agora. Eu sou muito da defesa de que vai perdendo um pouco, é muito difícil você não perder o encanto. E aí eu acho que o preço dele explicar mais aqui sobre tudo, acaba, seja na fotografia, nas tomadas e tal, quanto no texto, acaba tirando um pouco dessa porrada do filme anterior, que parecia quase que um videoclipe. Era mais enxuto. O filme, você sentiu que ele tem uns 15 a 20 minutos a mais? Um pouquinho. Não precisava ser tão longo. Assim, por exemplo, a gente acompanha a Furiosa como criança durante um bom tempo. Sim. É até... Não é estranho, pelo amor de Deus. Mas é curioso que um filme que tem uma Anya Taylor-Joy, etc., uma atriz em ascensão, ela apareça só na metade do filme. Entendi, A outra metade, geralmente quando é prólogo, né? E lembrou muito... Alguém comentou também no meu círculo mais de decanos da crítica, né? Lembrou muito o Super-Homem do Richard Donner. Sim. Em que o Christopher Reeve só aparece como Super-Homem 1 hora depois. Antes é aquele Superboy, antes que a gente nem lembra quem é o ator, coitado e tal, mas tem um grande prólogo ali dele sendo criado pelos Kent, a roupinha, jogando futebol americano. Tudo bem, era outra época, mas não é outra época, é a época do George Miller, percebe? Ele é daquela idade. É verdade. Ele, entendeu? Então, ele tem um cineasta 70s dentro dele, ele tem um cara... Ele aproveitou bem, né, então, a atriz Mirim, que é boa, né, que é muito boa. Boa, é difícil sustentar. É um bando de homem brutamontes, né? Sim. Ela tendo que garantir a fragilidade e, ao mesmo tempo, a gana, né? Pra mostrar que ela seria furiosa, né? Ela não era uma menina indefesa, mas claro que ela é uma menina indefesa. Exato, né? exatamente. Mas ela tava munida de muito ódio e vingança. Um diálogo, inclusive, que o Dementus, né? Leva com ela, né? No final, você é movido ao ódio. O ódio é a única certeza que a gente tem. Aquela coisa, aquele final, né? Que ele explica a mais filosófico, né? A personagem, né? Ela é ele vira uma caixa de ressonância dela. Mas tô me adiantando. O fato é que quando ele explica muito, é muito, né? Eu não acho que o filme se prolonga, sendo bem sincera. Eu não senti as 2h30. Realmente, ele tem 20 minutos a mais aí, né? De filme. Mas eu acho que é porque... E aí vem mais um dos aspectos do que eu gosto mais de Furiosa do que Mad Max. Quando a gente pensa na história do Mad Max, é bem simples. É tipo ela fugindo com as esposas, procurando a Terra Verde, e ele indo atrás porque ela tá com as propriedades dele, né? Como ele fala. Esse eu acho que ele faz a narrativa do filme, é um círculo perfeito da história, de detalhes, de significados, simbologias trabalhados em cima dela, que honestamente em Mad Max não essencialmente me chamaram a atenção. Tipo, uma das coisas de expectativa que eu tinha era, ok, como que ela perdeu o braço? Mas tem uma importância a mais por trás desse braço, daquele braço especificamente, sabe? Então, eu acho que aqui a gente tem um filme muito mais preenchido. E eu acho que a frenesia, né, que você tinha falado, que foi algo consolidado, sim, em Mad Max, eu acho que eles complementam mais ainda com a edição desse filme, porque tem algumas cenas, por exemplo, quando eles falam, a guerra de 40 anos. Pô, ele não vai mostrar a guerra inteira, então ele
mostra um corte, assim, de, tipo, várias batalhas e várias coisas acontecendo. E isso acontece ao longo do filme, né? Por diversas vezes. Então eu acho que isso deu um dinamismo muito grande que fez com que eu não sentisse esse tempo a mais, sabe? Tempo passar, né? Você tava falando aí sobre preencher, né? Você usou a palavra preencher, né? E aí eu resgato essa coisa de que o filme, existe esse ponto positivo dele tirar algumas dúvidas nossas, né? Porque você vai fazer uma sequência, é inevitável, você vai ter que explicar algumas coisas e tal. Principalmente prólogo, né? Principalmente. O prólogo, o objetivo do prólogo é explicar um monte de coisa, né? Exato. Principalmente falando da Furiosa, né? Tipo, como é que ela se tornou a Charlize Theron, né? Mas antes de ir para, eu acho que o personagem que rouba o filme, no primeiro a Furiosa rouba o filme do Mad Max, né? Aqui o Dementos, ele rouba o filme, eu acredito. Mas antes de falar dele, eu quero falar do cara, do vilão do primeiro filme, que aqui eu achei super apagado, que é o Immortan Joe. Cara, eu achei um erro a forma como eles reapresentam o Immortan Joe, beleza? O ator original ali faleceu, é um cara mais novo, até porque, né, passa-se anos antes, né, pelo menos uns 20 anos antes ali do... Mais ou menos isso, né, uns 15 anos, sei lá, 20 anos antes do primeiro Mad Max ali de 2015. Mas, cara, ele perdeu muito daquela aura monstruosa, misteriosa, retrofuturista, não é nem retrofuturista, né, apocalíptica, dieselpunk, né, como o pessoal chama essa... Eu e o Gordinho que escrevemos, né, ficção, a gente gosta muito desses subgêneros do punk, né? E, cara, eu falei, cara, ele vai reapresentar o cara. Mostra ele de novo lá, sentado no trono dele, profano, sendo montado, né? A máscara colada. Será que ele tava menos deformado? Será que ele ganhou outras doenças? Aqui a gente vai ver ele ganhando outras. E, tipo assim, pra mim... ele parece ser meio que um cosplayer. Tá andando, tá falando, e aí tá os amigos dele ali, então o cara da bala, o cara da cidade do não sei o quê. Eu falei, porra, meio que perdeu aquela ameaça. Não sei, quero saber o que vocês pensam disso. Não acha que ele pode ter sido proposital dentro de uma crescente? Porque nesse filme eles apresentam, acho que são 3, né? Ou 2 lugares, porque tem a cidade o Vale da Gasolina, da Bala e acho que mais um. Gasolina, Bala e tem mais um que eu não tô lembrando. A Cidadela é comentada. A Cidadela é comentada onde é o Immortan Joe, tem a Cidade da Bala, que o Demetrius toma no meio pro final. Antes ele toma o Vale da Gasolina e tem aquele vale das pessoas dos canibais, que não aparece. Ele é citado. Ele é citado. Né? Então, o que dá a entender é que, tipo, em Mad Max, ele domina tudo. Então... Ele venceu a guerra dos 40 dias do deserto. Isso. Foi ele que venceu. Entraram num acordo, né? Entraram num acordo, as tribos, e ele é o Mr. Fodão. Aqui ele ainda é o líder. Mas eu achei que ficou aquela salinha ali, salinha da injustiça, e aí ele fala aqui, ele tá muito limpo, o cabelo dele tá limpinho. Eu discordo de você. Eu discordei completamente. Fala então. O papel ali, cara, não, tem que discordar com veemência. Aqui não tem educação, não. Aqui é Tijuca. Você tem que usar o desmerecimento clássico do Matando Robô Gigante. Você tem que falar pro seu amigo assim, eu respeito a sua opinião de merda, mas... Aí você vai e segue. Aqui é Palas versus Colégio Batista. Colégio Batista, então, exato. A gente já chegava dando voador ali na rotatória da Zé Gino. Brincadeiras à parte, bairrismos à parte, cara, o vilão é o Dementos, entendeu? Mesmo, assim, o Immortan já teve o filme dele, já teve o momento dele, e nem era o momento dele ali, porque ele ainda era mais um player, tipo, ele não tinha assumido, não tinha unificado as tribos e tudo mais. Então eu acho que ele aparece com a relevância e tamanho que lhe cabe naquele momento narrativo, e também naquele objetivo narrativo do filme, que era não ofuscar o vilão da vingança dela, entendeu? Então, tem 2 motivos pra ele estar com o volume mais baixo. O primeiro, ele não é o vilão do filme, é porque era outro, e também não era o momento dele estar tão grande. Então, se ele tá no volume 6, 7, tá justo pra aquela abordagem. Me vejo obrigado a concordar com o Palestrinha. Mas isso é uma coisa que a gente que escreve, né, às vezes o editor entra em questão. Do tipo, olha, diminui um pouco esse vilão, né? É o papel do editor, às vezes, quando a gente não acertou. É que eu acho que ele justamente, ele aparece demais. Beleza, se é
pra ele tá... Claro que ele é 6. Ele não é o vilão principal. Nem achava que ele deveria ser. É que eu acho que ele aparece tanto, ele fala tanto, ele perambula pra lá e pra cá. Mas, entendo, são visões aqui diferentes. Sim, mas é porque ele já tinha que entrar na história. Ele já tinha... Não podia... A história da Furiosa tá amarrada com ele no braço Sem final. Sem dúvida, eu não tô falando pra não botar, mas Desculpa, usei braço. Desculpa, usei braço. Foi mal. Eu acho que se eles trouxessem o Immortan Joe da forma que é em Mad Max, por exemplo, ia virar um filme sobre a disputa entre o Dementus e o Immortan Joe, e não sobre a Furiosa e o Dementus, sabe? E eu acho que, tipo, aí de novo, é uma questão de evolução, não só da logística, como ela funciona, mas talvez, sabe, de percepção de mundo, sabe? Tipo, o que mudou de Furiosa desses, sei lá, 20 anos, 10 anos que seja? Eu acho que são uns 10 anos de diferença, porque no Mad Max ela fala que ela tava procurando lá a Terra Verde 19 anos, né? Então, eu acho que até ela envelhecer, né? Enfim. Você acha que ele não é aquela figura mitológica que ele será no Mad Max? É isso que vocês estão também tentando apontar. Mas no visual, se nós estivéssemos na sala de roteiro criando o Furiosa, engraçado, eu entraria com essa sugestão, falando, então beleza, então vamos tirar algumas deficiências dele. Alguns elementos. Né? Vamos fazer apresenta ele como... um mini Vader, né? Isso, exato. Você vai ver que ele é um cara que... Você vai olhar e falar assim, tá, esse é o Immortan Joe, mas ele ainda não é aquele mito, aquele monstro, né, do filme do Mad Max, assim, sei lá. Mas é uma pergunta escrota, mas você não acha que em Furiosa ele não tá com mais saúde? Ele com certeza está, só que aí que tá, eu acho que é porque ele anda mais tranquilo, só que não condiz, na minha visão, com a roupa, porque quando ele tá com a roupa, quando a gente é apresentado ele no Mad Max, você vê que ele é um cara que tem deficiências, é o que a gente brincou do Darth Vader, ele respira por aparelhos, ele tem uma doença ali de pele, ou pelo menos uma manifestação cutânea de alguma coisa que tem errado com ele. Todo mundo tem um monte de gente tem problema ali. Mas ele, por ser o imperador, por ele ser o imperador, ele tem os recursos pra se manter vivo. Lembra também um pouco a coisa do... Como é que é o nome dele? Do Duna? O Barão Harkonnen, né? O Barão Harkonnen. O Barão, ele é francês agora. O Barão. Que também é um cara que tem deficiências, né? Mas ele voa, ele não tem peso, né? Ele sobrevive mergulhado naquela parada, ele sacrifica os jovens ali pelos recursos, aquela coisa toda que a gente sabe do Duna. E eu achei que aqui ele tá igual. Fisicamente ele tá a mesma coisa do outro, só que me parece um cosplayer. Mas entendo que é uma questão de percepção pra cada um, porque o que a gente concorda e eu quero saber da Croiser primeiro. Dementus. Chris Hemsworth, com um dos melhores bigodes da cultura pop, tá? Falo isso sem nenhum tipo de apego ao bigode, evidentemente. Mas ele rouba o filme ou não rouba, Croiser, na sua visão? Ai, cara, não, assim, com certeza ele é um destaque muito grande. É que ele também vem com... Ele é engraçado, sabe? Ele é meio engraçado, Ele é um monte de coisa, né? Ele é um monte de coisa. Ele é consequente, ambicioso. Não, com certeza. Mas eu acho que, tipo, ele também serve de recurso narrativo pra própria Furiosa. Ela, lógico, sem dúvida. Tem toda a questão de ser quieta ali, né? Mas da transformação, né? Dele, aquela frase que ele fala, né? Tipo, eu também perdi. A mesma coisa que você perdeu, sabe? Quando ele fala do ursinho, né? Pega esse meu ursinho aqui. Ele era dos meus pequeninos. Aí você, tipo, caralho, meu irmão, ele era um papai. Ele era um papai. Esse cara, em algum momento, foi um papai. E agora ele é esse monstro, mas... E o sotaque, né, cara? O sotaque dele tá uma coisa australiana, com uma voz com um pitch um pouquinho mais elevado, um pouquinho mais aguda do que a gente tá acostumado a ele falar assim, né? Como Thor. Um pouco anasalado também por causa do nariz prostético, né? Então... né? Tá com um nariz diferente. Ele, a princípio... É porque é engraçado, quando você fazer um homem muito forte, não ficar ameaçador, exige algumas coisas, né? Tipo, a gente vê o Pacificador, né? O John Cena é um cara que brinca muito com isso, né? O Chris Hemsworth, aqui a princípio, é aquele mundo horroroso, né? Quando eles trazem a menina pela primeira vez, os motoqueiros, todo mundo deformado, filho da puta, não sei o quê. Aí tem um cara usando
porra, né? Um shroud ali branco. Um véu de... Ele parece Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, e tal, louro, aqueles olhos azuis. A gente já tem uma coisa de casting, de gostar do Chris Hemsworth também. Isso faz parte da aura do entretenimento. Então você pensa assim, quem não viu o trailer, né? Você fala, porra, ele é o único que trata bem a menina. Aí você fala, cara, tá aí. Será que ele, né, é um cara com um pouco mais de noção? Porra nenhuma. Ele é um psicopata. Pior do que todos eles. Depois você vê por que ele é o líder daquela galera, né? Eu guardei pra falar aqui no MRG uma expressão que eu cunhei na minha cabeça ao ver o filme ao seu lado, mas eu quis guardar aqui para os ouvintes, né, para ficar aqui registrado. Cara, ele é o Jack Sparrow do Apocalipse. É isso. O jeito dele atuar, ele tá meio trôpego. Ele não tá meio trôpego, ele não tá não tá à vontade naquele tamanho grande que ele tem. Isso. Os trejeitos de mão, ele tá lembrando... parece que o Chris Hemsworth disse assim, vou me inspirar, pelo amor de Deus, jamais é imitação, porque arte é aquilo, você vai sonando uma esponja. Ele parece tanto o Jack Sparrow, assim, 70% do Jack Sparrow e 30% do Geoffrey Rush como Barbossa também no Jack Sparrow, também no filme do... Ele é um grande fã, né? Piratas e é australiano também, o Geoffrey Rush. Então ele tá me parecendo Barbossa, sabe? Parece que ele tá fazendo uma homenagem aos dois personagens, uma atuação meio bufão, muito bom, farsesca, sabe? É no limite entre o bobo e o ameaçador. Porque o cara que é muito bobo, e parece bobo, mas ele tem umas atitudes de psicopata. Então pra onde ele vai, né? Qual é o limite ali? Ele tá sendo engraçado, ele tá sendo simpático ou ele tá sendo psicopata? Tá muito bem... A coitada Furiosa tem o papel ingrato, que é o mesmo também do Mad Max. Fechar a boca, falar pouco, olhar com raiva. É igual o Batman, gente. O Batman com o Coringa é a mesma coisa. O Batman vai ficar apagado frente ao Coringa. A Furiosa fica um pouco apagada quando ele tá ali perto, né? O vilão histriônico, o vilão larger than life, entendeu? É um vilão muito grande, né? Esses heróis que têm apenas a vingança como motivador, eles estão sempre com a boca crispada, o olhar de ódio, o olhar duro. É a Furiosa, é o Mad Max, é o Batman, é o Justiceiro, esses são os heróis todos que são movidos por alguma coisa, uma crueza que o cara internaliza, que ele não consegue ser bufão. E aí, obviamente, dá uma sumida. Não é problema da Anya Taylor-Joy, não é problema do... Não. É uma questão do personagem, que não exige galhofa, né? Exige... Total. Ela tá sofrendo. E o outro que faz o sofrimento, né? O provocador, o sádico bufão, que é o papel do Chris Hemsworth. Então ele tende a roubar as cenas. Agora, Kreuzer, falemos então da nossa protagonista Furiosa. Anna. Tô quase o Trump, né? Anna Taylor-Joy, I did enjoy your performance. Eu queria saber o que você achou, porque vestir os saltos, melhor dizendo, a bota empoeirada de Charlize Theron não é pra qualquer uma. Eu quero saber se você acha que ela foi uma boa Furiosa. Eu acho que foi, de verdade, assim. Eu acho, tipo, eu gostei muito da história que construíram pra ela, de como ela foi crescendo internamente, né, ali. E eu vou falar isso porque tá muito fresco o Mad Max pra mim também. Eu senti que ela também não imitou, né? Se inspirou num andar ali da Charlize Theron que deu uma proximidade com o trabalho feito. Tipo, trazer a Furiosa que a gente conhecia, só que ali, mais novinha e tudo mais. Então, é lógico, o ator, ele sempre vai ter o papel dele, né? Mas, eu acho que ela teve, sim, referências do que a Charlize Theron fez em Mad Max. E eu acho que ela conseguiu reproduzir muito bem. E eu achei perfeita a escolha, na realidade, porque principalmente quando ela começa a se disfarçar de menino ali, né? Ela é toda miúda, né? Perto dos outros caras. E eles propositalmente fazem umas cenas, né? Pegam os caras grandes e aí ela fica minúscula, porque ela é alta, né? E aí eu achei sensacional. Tipo, faz muito sentido como que ela conseguia entrar fácil nos lugares. Ou tipo, a leveza dela pegar ali o negócio que tá caindo, sabe? Ela se disfarça de um menino magrelinho que tem utilidade. Logo ali mostra, né? Ela tendo
essa utilidade. Mas engraçado, eu gosto dela, eu acho ela uma ótima atriz, acho que ela mandou muito bem. Agora, não chega aos pés da Charlize Theron. Eu não consigo... É que eu acho que a Charlize, ela tem um papel mais duro, assim, né? No ela Mad tem uma Max. postura, né? Ela tem uma... Eu entendo que aqui ela é mais nova, mas outra coisa que me incomoda um pouquinho é que ela não parece a Charlize Theron. Ela não tem nada a ver com a Charlize Theron. São duas mulheres com feições completamente, né? São belezas diferentes. Charlize tem uma beleza muito clássica, muito grega, né? O desenho do rosto dela. A Anya Taylor-Joy já tem uma beleza mais, como a gente às vezes brinca, exótica, né? Os olhos dela são mais separadinhos, ela parece uma coisa até meio mangá, né? Ela é meio mangá, verdade. Ela é meio mangá, tá? Os olhos muito grandes, os olhos dela tem uns closes que parece que tá vendo um anime. Então, que mas pra fotografia é foda, mas ela não lembra a Charlize, né? Esse que era meu ponto. Eu acho que a Charlize, é por isso que eu falo que, tipo, tem características, mas tem questões criadas ali pra ela em Furiosa, porque em Mad Max, a Charlize, ela faz um trabalho mais durona, mais envolvida nas coisas. Ela é uma mulher tá mais velha também ali, né? Há muito tempo. A Charlize então, já tem os 40 mais, né? Aqui... E a Anya, ela tem um trabalho, isso de vários dela, assim, que é muito relacionado ao olhar dela. Sim. Justamente, eu acho que por ela ter esse olhar de anime que você falou. De Gollum. Não, tem umas cenas que eu achei que eu tava vendo o Senhor dos Anéis. O olho dela é impressionante. Ela e aquela outra menina do Ted, que tem um olhão também, que eles até zoam ela, chamam ela de Gollum. Eu não sei o nome dessa outra atriz. Você lembra, Gordinho, que fez o Ted 2 e tal? Enfim. E aí eu acho que esse filme é mais sobre ela ser quieta, ser mais no olhar. Tipo, ela tá traumatizando ali, sabe? Ela tá vivendo coisas duras. Isso é algo que é trabalhado com ela desde a atriz Miri, que inclusive eu amei ela. Ela me lembrou muito a Natalie Portman do... como que é? O atirador? O profissional? O profissional. Sim, o profissional. O profissional, Me lembrou exatamente. demais, assim. E eu gostei... eu gostei da... É que eu gostei muito, né? Então... Tô vendo. Tá envezado aqui. Mas, tipo, eu gostei que eles trouxeram aspectos dela que fazem sentido lá na frente. Tipo, ela coisando com o dente ali, a mangueira da gasolina, e depois isso também vai fazer sentido pra cena do braço. Achei meio mentirinha demais. Aquilo ali eu tive dificuldade de aceitar que a criança tivesse a força de dente pra destruir uma mangueira de combustível. Mas é uma criança selvagem, né? Imagina mas os dentes bem feitos, dentes cuidados. Os materiais estão muito vagabundos no futuro. Deve ser isso. Imagina, ó, mangueira de borracha daqui a tantos anos sem ter... Cadê árvore pra fazer látex pra fazer borracha? É verdade. Essa borracha já tá muito gasta, amigo. Essa borracha tem pelo menos uns 40 anos ali, né? Porque não se faz mais borracha. A famosa borracha fraca. André Gordirro, meu amigo escritor, que no mundo de Mad Max com certeza seria um daqueles líderes de alguma cidade biruta, cheio de aparatos esquisitos. Por isso. Eu acho que sim, eu acho que você tem toda a vibe de um líder. Porque eu me vi no papel do historiador. Lembra do historiador, o barbudo que corrigia o português e os conhecimentos... Português não, o inglês e os conhecimentos de todo mundo. A cena que ele explica o que é uma cornucópia e o que e usa vários sinômenos para abundância e os ignorantes não entendem. Eu disse, gente, sou eu falando numa praça de alimentação, entendeu? Você é aquele cara, o Chris Hemsworth, o Dementos até fala pra ele, throw me a word burger. Né? Me joga um burger de palavras. E o cara é um historiador e também quase um bobo da corte, né? Porque eles são tão imbecis, né? Uma pessoa inteligente é o entretenimento simples pra eles, esquisito. Mas, Gordinho, de 0 a 5 robôs gigantes, eu quero que você me diga quanto você deu para Furiosa e antes lembre a galera como é que eles encontram você para além do MRG. Rapidinho, galera, andregordirro.com.br pra quem ainda entra em sites, porque aí tá tudo lá que eu faço, @Gordirro nas redes sociais, todas elas @Gordirro. Mas rapidinho, nos meus livros, que também tem muita violência, muitos homens brutos, que são Os Portões do Inferno, O Despertar dos Dragões e O Império dos Mortos, lançados pela editora Roku, fantasia medieval. Eu tô no Papo Pop, meu canal do YouTube, meu segundo canal do YouTube, Os Quatro Fantásticos, então você me vê 2 vezes a semana no bom YouTube. E tô aqui, às vezes, no MRG, dando um pitaquinho ou outro, tipo a nota que eu vou dar agora, nota 4 para Furiosa, visto que Estrada da Fúria é 5,5.
meio, ainda dá uma ultrapassada na linha, mas fica Furiosa, fica 4. É imperdível, não é porque é um pouquinho abaixo, ou eu tenho minhas ressalvas, e na comparação direta, que o filme não se sustenta pelas próprias pernas, e é um filmaço. É um filmaço, de novo, com algumas coisinhas ali e lá, que não chegam ao meu 5. Mas o 4 tá, cara, diante da safra, tá de bom tamanho demais. Jorge Miller Jorge Miller, se entregasse o filme nota 3, já tava fazendo demais, amigo. Pô, tem que lembrar isso, né? E a safra tá muito boa, né? Eu mencionei o Duna agora há pouco também, um outro universo maravilhoso aí de... Outro deserto, né? Outra deserto fotografia. De sci-fi. Mas vamos então para a nossa Furiosa da vez aqui, Natália Kreuzer, antes de 0 a 5 Robôs Gigantes, para o filme, como é que o pessoal te encontra? Olha, qualquer rede social, Natália, sem H, Kreuzer, Kreuser, não só rede social, mas meu canal no YouTube também, que eu sempre posto minhas análises, quando eu me aprofundo também, né, nos significados são muito bons. E tudo mais. Muitos vídeos. Muitos vídeos. Essa menina vai longe, essa garota, hein? Olha só. E a minha nota, acho que vocês vão imaginar, mas vai ser 4 robôs e meia sucatinha. Garota! Muito bom. Mas por aquela questão de produção mesmo, eu fui muito baqueada por esse filme. Eu acho que ele é muito impactante. Eu acabei nem falando aqui ao longo do vídeo, mas tipo, a conclusão, eu acho que ele é tão redondo que quando chega a conclusão, eu fui atropelada por 3 trens, não foi nenhum, foi 3, assim, porque a sequência da cena, ela é tão bizarra, e a cena da árvore também, assim, sabe? Então, é quando você sente o filme, você fala, nossa, tudo foi perfeitamente construído, meu Deus, que filme maravilhoso, porque foi exatamente assim que eu saí do cinema, e é por isso a minha nota. Olha aí, excelente. Então vou me juntar a vocês, ou vou ficar... Cara, eu vou ficar com 4,5 também, Gordirão. Vou ficar junto da Kreuzer aqui. É um filmaço. Eu sempre faço esse apontamento de que hoje tá tudo muito preto e branco, né? E só porque a gente criticou uma coisinha ou outra, nós 3 criticamos, mas nós 3 adoramos o filme. Para bom entendedor, acho que ficou isso muito claro. Eu acho que essas observações, assim, de que o que poderia ser um pouquinho melhor, na nossa opinião, também vem porque o primeiro filme, ele é muito foda. Ele foi uma surpresa, né? Naquele ano. Então a gente fica, poxa, o cara vai, e aí, como é que você segura? Tinha um meme que é assim, num novo ano, e o melhor filme do ano continua sendo Estrada da Fúria de 2015. Tinha um meme que durou durante um bom tempo, assim, tá? Exato. Tipo, mais um ano, e o melhor filme do século, dos últimos 10 anos ainda é a Estrada da Fúria. Pois entendeu? Ele impressionou muito, ele continua impressionando, assim, volta e meia eu boto, assim, no YouTube, bota a cena de novo, aquela ceninha de novo e tal, não sei o quê, porque é incrível. Fotografia, as atuações, como eu falei, a engenharia daquele apocalipse horroroso, as interpretações, as maquiagens, a produção. Essa coisa que eu brinquei que o Gordinho seria um bom vilão lá e tal, depois ele lembrou do sábio, né? Do cronista e tal. Os vilões, eles tem essa coisa meio história em quadrinhos, né? Cada um tem um aparato, um tem um nariz de ouro, o outro tem... Até o cara menor, ele vai ter alguma coisa, um tapa-olho, né? Uma perna esquisita, uma deformidade, então tudo. A gente comentou na carona, não sei se foi contigo, que, por exemplo, vamos lá, se tem um capacete de crânio no filme, que seria algo normal, vamos fazer um capacete de crânio? Certo. Não, aí o desenhista de produção vai um pouquinho além. Não, mas esse crânio vai ter que estar rachado, com 3 rebites e um barbante entre os olhos. Quer dizer, o que seria normal de... Olha, o cara tem um capacete de crânio, já é maneiro. Sim. Já é bacana, já indica um futuro escroto. Mas aí vem o cara e parece que coloca o volume do estrago, da podridão no 11. Isso é incrível, porque justamente na construção de mundos, seja na literatura, nos quadrinhos, no cinema e tal, você tem que acreditar que aquelas pessoas não estão vestindo uma roupinha. Elas vivem aquela merda. Então o capacete do cara, ele não pode ser um crânio que ele pegou de alguém e botou na cabeça. Não, aquilo ali tá na mão dele talvez há anos. Então ele fez inscrições, ele caiu, aquela merda arranhou, tem poeira,
caveira. Ele pode ter posto as iniciais da mãe dele que morreu antes do apocalipse. Cara, é tanto detalhezinho em cada pessoa que aparece, né? Você passa do lado, tem as pessoas se enfiando nos buracos. Você fala, caralho, brother, eu acho que eu vi essas pessoas no primeiro filme, mas aqui a gente entra um pouquinho mais ali, o que tem e tal. E aí eu acho que cara, eu fiquei muito dividido com essa coisa deles mostrarem mais, deles explicarem mais. O primeiro filme, pra mim, ele é uma pintura alemã surrealista, quase. Tudo é muito... É o que o Zack Snyder, ele queria ser, eu acho. O primeiro filme. O visionário de verdade é o George Miller, não é? É Zack Snyder não, amigo. Você vê as tomadas, você vê a fotografia, a transição. Porra, quando cai a peruca da Furiosa no galho, e o galho, o tempo vai passando, o galho vai crescendo. É bizarro. E aí você vai entendendo que passaram-se os anos, brother. A transição é foda, tudo é foda, mas eu achei só que quando você explicou demais, perdeu um pouco dessa coisa expressionista, né, assim, cara, quem é o Immortan Joe? Ele é um deus pra essas pessoas. E que religião é essa que eles seguem? Não vou te contar. Você tá passando aqui rapidamente com o seu carro e você vai embora querendo saber mais. E eu acho que o preço de você saber mais, você perde um pouco daquele encanto. É a minha crítica nesse ponto. Já falei do Immortan Joe, mas de novo, é um puta filmaço. As cenas de ação são sacanagem. Você vai ficar na ponta do seu assento. Tudo é foda, o tiroteio é foda, o som é foda. E, cara, eu acho que merece a gasolina da sua casa para o cinema. Furiosa, uma saga Mad Max. Quem criou foi o próprio George Miller, Gordinho? Ou ele só dirigiu o primeiro? É, né? Ele escreveu. Miller. Eu coloquei o nome do diretor na música. Sim, quando for assim não precisa explicar, não. A gente... não, eu gosto de ser... Os jovens. Os jovens, sim.